Boa noite, homens de valor. Vocês estão bem? A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estou feliz de estar aqui. Quero cooperar com o Espírito Santo, a fim de que você seja edificado para a glória dele. Amém? Cadê o tangedor? Vamos junto? Amém? Números, aproveitar que vocês estão em pé, vamos ler em Números, no capítulo 13, a partir do verso 30. Números 13, 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. E também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Amém? Podeis assentar. Graças a Deus. Nós estamos diante de uma palavra e, à primeira vista, quando nós lemos esse trecho, nós somos forçados, talvez, num primeiro olhar, a entender e pensar que esses homens eram homens fracos, covardes. Mas esses 12 espias que Moisés havia enviado para espiar a terra eram homens especiais. Eram homens da elite, eram homens ponta de lança. E quando eles vêm com esse relatório a respeito da terra que Deus prometera, eles vêm com um relatório negativo a respeito daquilo que Deus havia prometido para eles. Os filhos de Israel estão indo para um lugar de promessa. Eles estão indo para um lugar onde Deus havia prometido descanso, fartura, prosperidade, estabilidade. E quando eles voltam com um relatório negativo, eles espalham por todo o arraial um pensamento negativo a respeito do futuro. Sabe que é possível você copiar e pegar pensamentos e atitudes de pessoas? É possível pegar uma atitude de alguém que você anda junto, sim ou não? É possível você pegar o medo de alguém? É possível você pegar a fé de alguém? Se você começa a andar alguém com uma grandiosa fé, aquela fé te afeta e você começa a ser movido por fé. Dá para pegar uma ideia de alguém, dá para pegar um sonho de alguém, uma visão de alguém. Sim, nós somos contagiados por aquilo que nos cerca. Dá para você pegar a palavra de Deus também. Dá para você pegar
uma palavra e se agarrar a ela e triunfar com ela. E o que vai fazer diferença em sua vida é o nível que você se agarra às promessas de Deus para a sua vida. Você pode entrar aqui ano após ano, sentar, ouvir as maiores e melhores pregações. Mas o pregador mais poderoso na sua vida é você mesmo. O pregador que faz mais diferença na sua vida é o pregador que tem dentro de você. Que se você pega a palavra que é liberada aqui no altar e você vai para sua casa, na segunda-feira você prega para você, na terça-feira você prega para você de novo, e quando o inimigo vem para tirar e roubar as promessas de Deus, você prega para você de novo. Há pessoas que ela vem para a igreja, ocupam talvez cadeiras ali juntas, ouve a mesma palavra, um sai extremamente abençoado e outro sai do jeito que entrou. Qual foi a diferença? Um abraçou a palavra. O Senhor está convidando homens de valor para que abrace o que Ele está dizendo. Eu abraço tudo que Deus diz sobre mim. Você pode repetir isso? Eu abraço tudo aquilo que Deus está falando sobre minha vida. Vocês estão aqui porque pegaram um pensamento. Em algum momento do dia, você decidiu, você pensou: eu preciso estar na casa do Senhor essa noite, eu preciso ouvir a palavra. Então você pegou um carro, você pegou um Uber, você pegou um transporte público e você está aqui. Mas antes de estar aqui, você pegou um pensamento que te levou à decisão de estar aqui. E os filhos de Israel, eles pegaram um pensamento. Veja só, esse último versículo que lemos, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos. E também éramos como gafanhoto aos olhos deles. Pergunta: houve alguma conversa entre os espias e os gigantes? Não houve uma conversa. Então não foi o que eles ouviram, foi o que eles pensaram. E é possível ser parado, não pelos gigantes que nos cercam, mas por pensamentos que alimentamos. É possível que sua vida esteja atrofiada. É possível que você esteja amarrado, enclausurado. É possível que você não tenha feito progresso nos últimos dias, não por conta dos gigantes que cercam você, mas por conta dos pensamentos que estão enclausurando você e atrapalhando o seu progresso. Mas eu quero ser profeta de Deus na sua vida e te dizer que hoje o Senhor te trouxe aqui para quebrar toda e qualquer prisão que haja na sua mente. Nenhuma prisão vai deter o seu progresso em Deus. Nenhuma prisão vai parar o que Deus começou em você. Nenhuma prisão vai parar aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Aleluia. O inimigo, ele não pode tirar o que Deus te deu. Só para a gente ser pedagógico, não aquele pregador chato que fica mandando repetir, mas é só nível pedagógico. Repita comigo: o inimigo não pode tirar aquilo que Deus me deu. Mas se ele conseguir tirar o pensamento, o seu pensamento da palavra de Deus, se ele conseguir colocar um pensamento dele em você, ele seca tuas fontes, ele para o seu progresso, ele para a construção que Deus começou. Então,
No meu ombro, eu tenho de um lado Caleb e do outro 10 espias. Já viu um comercial antigo? Que fica um anjinho de um lado e o capeta do outro. E aí os dois ficam sugerindo coisas no pensamento. Às vezes na nossa vida, a gente tem 10 espias de um lado e Josué e Caleb do outro. E por incrível que pareça, às vezes tem mais coisas contrárias do que as coisas positivas. Há mais motivos para não crer do que motivos para crer. Há mais vozes tentando te suprimir do que vozes para te levantar. E aqueles homens, eles foram pegos, sim ou não? Qual é a missão de um espia? Não ser pego. Se ele for pego, ele falhou em sua missão. Eles foram pegos, mas eles não foram pegos pelos gigantes. Eles foram pegos pelos gafanhotos que havia na mente deles. Pergunta aí para o cara do seu lado. Fala, ei, tem um gafanhoto na sua mente? Pergunta para o outro do outro lado. Vamos tratar esse gafanhoto hoje. Talvez você chegou aqui preso entre dois pensamentos. De um lado está Josué e Caleb falando das promessas de Deus para você. De um lado está Josué e Caleb falando das possibilidades infinitas que há quando a sua vida estiver no altar de Deus. De um lado está Josué e Caleb falando sobre o chamado, o propósito, como Deus te escolheu. Mas do outro lado está os 10 espias falando, não, você já fez coisa errada demais, você já foi longe demais, você já destruiu tudo, você já pôs tudo a perder, não tem mais jeito, o diabo já te destruiu. Mas eu quero te dizer que a voz do Espírito Santo está bradando hoje, o melhor está por vir. Não há nada que o diabo tenha feito que Jesus não possa consertar. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar, porque o sangue de Jesus está em plena validade e tem poder de perdoar pecado. Não há lixo que você tenha se afundado que o sangue de Jesus não possa te limpar esta noite. Não há buraco tão profundo que você não possa ter se enfiado, que a mão poderosa de Deus não possa te resgatar essa noite. Ele é o Deus de recomeços, Ele é o Deus de novas chances, Ele é o Deus de novas oportunidades. E Ele está aqui para te dizer, ei, começa a ouvir a voz dos céus. E a voz do céu para você é, eu ainda tenho pensamentos de paz sobre você. A minha obra com você ainda não terminou. Eu sou o Deus que te limpa, eu sou o Deus que te purifica, eu sou o Deus que te coloca no trilho, eu sou o Deus que vai consertar a sua vida. Para de ouvir os gafanhotos. Para de ouvir os pensamentos que não são do céu a seu respeito. Você precisa fazer um limpa ao seu redor. Você precisa fazer um limpa no tipo de alimentação que você tem. E eu estou falando sobre conteúdos, eu estou falando sobre o que você pensa, o que você ouve, o que você fala. Chega um momento na nossa vida que a gente percebe que você pega aquilo que está perto de você. A gente está saindo de uma pandemia. Até pouco tempo atrás estávamos usando máscaras porque a gente tinha medo de pegar, porque é contagioso. Você precisa dar uma olhada no seu contexto de vida, o tipo de pessoa que você anda, o tipo de conselhos que você ouve,
Quem são os seus heróis? O que eles constroem? Quem são os seus heróis? O que eles conquistaram? Quem são suas influências? Porque antes de você ter um sentimento, você pegou um pensamento. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas, elas são dirigidas por um sentimento. Eu estou sentindo isso, eu sinto que acabou, eu sinto que não dá mais, eu sinto. Mas o problema é que esse sentimento, antes dele ser um sentimento, ele era um pensamento. Diga comigo, um pensamento vai ser gerado quando eu ouvir, me alimentar de conteúdos que posso receber através de pessoas, da cultura, por aí vai. Vai estabelecer um padrão de pensamento. Só que esse padrão de pensamento vai gerar um sentimento. Então, antes de pegar um sentimento, você pegou um pensamento. Os feeds. Sabe o que é feeds? Quando você está lá no Instagram, Twitter, Face, chama feeds. Qual que é a tradução? Alimentação. Aquilo lá está formando você, está definindo quem você é por dentro. E o problema é que muitos dos sentimentos e pensamentos que você tem está sendo gerado pela internet, por conteúdos. Se você conseguir discernir de onde vem o seu sentimento, você vai conseguir discernir para onde ele vai. Então é difícil ou é fácil você discernir se esse pensamento que você tem é do céu ou do inferno? Vamos lá, como é que eu faço para saber se o que eu estou pensando veio do céu ou veio do inferno? Se esse pensamento te leva para a cova, se esse pensamento te leva para o buraco, se esse pensamento te amarra a uma vida medíocre, se esse pensamento te traz tristeza, você fica nervoso, você fica tenso. Se esse pensamento te leva, se esse sentimento te leva a pensamentos de derrota, que tudo está se acabando, que você não vai conseguir, que você vai falir, que seu casamento vai acabar, que você não vai dar conta de criar os seus filhos. Essa é a voz de quem? A voz do céu sempre te leva para a luz. A voz do céu sempre te leva para a esperança. A voz do céu sempre te leva para um lugar de vitória. A voz do céu, você olha as impossibilidades e você passa a triunfar sobre as impossibilidades, dizendo: sim, o meu Deus é maior do que todas essas coisas. Então, o ambiente que está na sua casa está sendo gerado a partir de quais pensamentos? Quando você desestabiliza a sua casa com seus nervosos, com seus pitis, quando você desestabiliza o seu lar, porque as coisas não saíram do seu jeito, e aí você fica nervoso e xinga todo mundo, e distrata a esposa, distrata os filhos. De onde veio o pensamento? Foi gerado por qual motivação? Pela incredulidade, pelo sentimento de estar sozinho, pelo sentimento de impotência. E na verdade, quando você fica bravo, quando você fica nervoso, quando você quer quebrar tudo, isso é só uma máscara para os seus medos e os seus temores.
Mas os pensamentos dos céus vai fazer você refletir e falar: não, Deus me colocou como sacerdócio dessa família. O Senhor tem a graça suficiente. Tem graça suficiente. Eu não posso, mas eu posso clamar o nome de Jesus. E Ele tem poder de quebrar correntes e prisões. Essa situação na minha família não vai perdurar. Essa situação, esse quadro na história da minha família não vai perdurar. Até hoje nós tivemos na nossa família um quadro de violência, de brigas, de derrotas, de tudo que vai, tudo se acaba, tudo fale, mas chegou o Evangelho de Jesus na minha vida, e eu me aproprio da palavra de Deus, eu me aproprio do triunfo e da vitória da cruz. Eu sei que eu posso viver triunfante. Você precisa se apropriar do que Deus diz sobre você e começar a se alimentar da palavra de Deus. Começar a se alimentar da palavra de Deus. Porque se você não comer da palavra, alguma outra mesa você vai sentar para comer. Se você não se alimentar da palavra de Deus, Faraó tem um prato para você. E aí você vai começar a lembrar dos pratos do Egito. Você vai começar a cogitar a respeito de coisas do mundo. Sabe por quê? Na sua frustração, a sua carne quer uma recompensa. E nos momentos de frustrações, são os momentos mais perigosos do homem de Deus. Porque a sua carne vai falar para você que você merece uma recompensa. E sabe onde você vai parar? No prato de Faraó. Os feeds de Faraó. O www de Faraó. Acho que você já entendeu onde eu quero chegar. Aonde você vai se recompensar pelas suas frustrações. E Deus está dizendo: eu tenho recompensas eternas para você. Como é que Deus fala comigo? Como é que eu ouço Deus? Como é que eu vou definir se essa voz é de Deus ou não? Como você ouve Deus? Alguém já me perguntou: pastor, como que você ouve a voz de Deus? É uma voz assim audível? Não. Eu não ouço a voz de Deus de forma audível, como alguém me falando. Eu não sei das suas experiências com Deus, mas geralmente as pessoas falam: eu escutei uma voz, eu já meio que desconfio. Eu já fico meio... É mesmo? Como é que a gente ouve a voz de Deus? Porque quando Pedro diz que Jesus falou para ele está em um contexto, era literal, era real. Sim ou não? Era Jesus encarnado ali. E aí Jesus disse para Pedro: olha, me empresta o seu barco. E Pedro empresta para ele. E depois Jesus dá um comando e diz: olha, joga as redes ali. Jesus, te emprestar o barco para você pegar, tudo bem, mas de pesca eu que entendo. Você é outra linhagem, você é aí da carpintaria, você não entende nada de pesca. Mas sob a tua palavra. Eles fizeram o quê? Lançaram redes e pegaram. Mas antes deles pegarem os peixes, ele pegou um pensamento: que se eu fizer segundo a tua palavra. Você entendeu? A questão é: como é que eu me conecto com Deus? Eu me conecto com Deus no nível do pensamento. E o problema é que, se fosse só a voz de Deus,
Estava tranquilo, estava suave. O problema é que de um lado está Josué e Calebe, mas do outro está os 10 espias. Então eu tenho as interferências. Deus não é o único, a frequência. Nessa frequência do pensamento tem duas rádios funcionando. E um diz: você desperdiçou a sua vida e o seu tempo, já se foi. Mas em outra sintonia eu ainda estou ecoando: os melhores anos estão por vir. Em uma sintonia você está ouvindo: larga tudo, não vale a pena. Larga essa família, não adianta, a família só dá problema. Mas na outra conexão Deus está dizendo: eu criei a família é o meu projeto, eu sou Deus restaurador de família, eu amo família. Nenhuma conexão, o Satanás está dizendo: vai para o mundo, bebe, se diverte, vai para a balada, pega a mulher. Mas na sintonia de Deus, a voz é muito clara dizendo: eu tenho uma família de honra para você. Eu tenho uma família sacerdotal para você. Eu quero construir uma história e você vai deixar um legado. Você vai se assentar numa mesa farta com seus filhos, os filhos dos seus filhos, e a minha bênção será contigo até 1000 gerações. Aleluia. De um lado está o Satanás te dizendo: você não é suficiente, você não pode abraçar o ministério, olha só para as suas mazelas, você não pode fazer mais nada para Deus, olha só os seus aleijão. Mas na conexão de Deus, a voz de Deus está dizendo: a cruz está em plena validade. A cruz é suficiente, a graça é suficiente. Sabe que até Paulo teve que lutar com isso. Com as igrejas que ele fundava. Ele já tinha instruído as igrejas e de repente chegou pessoas querendo trazer pensamentos distorcidos, e ele vai dizer: eu receio que vocês estejam ouvindo ou sendo enganados pela serpente. Eu receio que vocês, como Eva, têm permitido que alguém que está abaixo de vocês fale ao seu coração. Eva deixou que algo que estava abaixo dela falasse e definisse o coração dela. Sabe, nunca uma serpente falou comigo, alguém? Porque se uma serpente aparece é fácil de identificar, sim ou não? Você já pega a serpente, você já pisa na cabeça e já sai em vitória. Mas o problema é que eu tenho que lidar com pensamentos. Se fosse uma serpente que aparecesse, não, mas é um pensamento. Só que para você definir se esse pensamento é do céu ou se é do inferno, você precisa passar ele pelo crivo da palavra de Deus. E a voz do inferno, a voz da serpente, ela sempre vai te induzir a descrer no que Deus está dizendo. Ela sempre vai gerar uma dúvida sobre aquilo que Deus disse. É mesmo? Será que Deus falou isso mesmo, Eva? Talvez. Não, acho que você entendeu errado. Acho que Deus não falou isso. A voz do inferno sempre vai fazer você focar no que não está disponível. A voz do inferno sempre vai trabalhar para tirar
você do ponto onde você está vivendo e das vitórias que você está tendo hoje. Porque Deus trabalha por processos, sim ou não? Então tudo que Deus quer fazer na sua vida, Ele vai fazer de uma vez e vai te dar todas as vitórias de uma vez? Não. Diga assim, a cada dia. Vamos lá, eu sei que você pode fazer melhor do que isso. Diga, a cada dia, uma vitória. É de fé em fé, de glória em glória. Mas não é porque eu não estou onde eu gostaria de estar, que Deus não está se movendo na minha vida. Eu posso olhar para trás e ver que eu não estou mais onde eu estava antes. Que Deus já me tirou do buraco que eu estava. Que Deus já me arrancou do inferno que eu vivia. Eu posso não estar onde Deus disse que eu estaria, mas eu já não estou mais nas prisões que eu estava antes. Eu já estou em vitória, e isso eu preciso celebrar. Pequenas vitórias, pequenos começos. Mas a voz do inferno não deixa você celebrar isso. E aí vai gerando orgulho no seu coração. Foi uma pequena vitória, então você não tem a alegria, a motivação para celebrar. E o problema é que quando você não celebra, você perde. Tudo que você não celebra sai da sua vida. Tudo que você não celebra, ela sai da sua história. Tudo que o diabo quer fazer é roubar a sua celebração. Porque se ele rouba a sua celebração, ele rouba a sua próxima colheita. Diga assim, a minha colheita. Vamos lá, a minha próxima colheita está na minha próxima celebração. Sabe, a sua família pode estar meio desorganizada, suas finanças também, pode estar tudo assim, mais ou menos, mas tem uma coisa: se você entender que o seu levantar de mãos hoje, como sacerdote, como chefe da sua casa, se a sua família te ver adorando, você está estabelecendo um padrão. Aqui nós vencemos através da adoração. Aqui a gente conquista através do louvor. Aqui a gente triunfa através da celebração. Aleluia. Receio que vocês estejam sendo enganados pela serpente. A serpente, ela sempre vai tirar o foco do que você já tem disponível e vai colocar o foco no que não está disponível. E aí você não aproveita o que você tem hoje, pensando no que você está querendo ter. Vamos para Coríntios. Aleluia. Coríntios 10, 24. Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O que é uma fortaleza? Fortaleza é um lugar onde o guerreiro, ele pode se esconder. Fortaleza é uma proteção. Fortaleza é um lugar onde você está protegido. Mas também é um lugar onde o inimigo pode te aprisionar. Os inimigos de guerra são presos em fortalezas. E talvez você esteja preso a fortalezas, a tipos de pensamentos, a padrões de pensamentos. Pensamentos pecaminosos, pensamentos de derrota, pensamentos de morte, de suicídio, de depressão. O inimigo mentiu para você. O inimigo enganou você e jogou todo o lixo sobre você, dizendo que você é um disfuncional, que você é um defeituoso e que você não tem jeito, que você nasceu assim
que você vai morrer assim. Mas eu tenho uma palavra, que é a verdade. E é esse pensamento que você vai se apegar essa noite. Antes você não era gente, mas agora sois. Antes você não era povo, mas agora sois. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, a fim de que manifesteis as obras daquele que te tirou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Você já estava em trevas, mas Ele já te trouxe para a luz. Ele te arrancou das trevas e te trouxe para o reino do Filho, do seu amor. Te deu uma nova identidade, te deu um novo DNA, te deu uma nova vida em Cristo. E nessa nova vida Ele diz que você já é mais do que vencedor. Então você pode se levantar essa noite dessa prisão e dizer: eu tenho uma vida abundante disponível para mim na cruz do Calvário. Eu tenho uma vida abundante que Jesus Cristo conquistou na cruz, e eu não aceito nada menos do que isso. Eu estou me levantando hoje para viver a vida espetacular que Jesus tem para mim. Avisa para a pessoa do seu lado, fala: sabia que você tem o direito a uma vida espetacular? Sabia que você tem direito a uma vida abundante? Então você precisa olhar para cada área de escassez da sua vida essa noite. Fala: por que eu estou tendo escassez nessa área? Qual é a mentira do diabo que eu estou preso? Porque hoje eu vou me libertar. Porque o diabo, ele é um ladrão. Sim, o diabo é um ladrão. Provérbios 6:30 vai dizer assim: olha, o diabo é um ladrão e você não pode culpar ele por isso. O papel dele é roubar. Mas se ele for pego, quem já leu isso? Se ele for pego, 7 vezes deverá restituir. Quem é profeta aqui essa noite? Pega esse ladrão hoje. Fala: você não vai mais me enganar. Você não vai mais tomar os meus pensamentos. Eu te peguei, eu descobri que esse pensamento não é do céu. Eu vou me apropriar do pensamento de Deus. Devolve a minha alegria. Devolve a minha vida de santidade. Devolve a minha vida de vitória. Cadê o profeta? Cadê o valente que vai gritar para Satanás hoje? Cadê o homem de valor que vai gritar para Satanás: eu quero de volta tudo o que Deus me deu. Eu quero de volta a vida abundante que Jesus me deu, é direito meu. Você é um valente, você é um guerreiro, e você precisa fazer valer o sacrifício de Jesus Cristo. Ora, Jesus não foi para a cruz do Calvário para você viver uma vida abaixo da média. O Espírito Santo me trouxe aqui para te dizer que talvez até hoje você tenha vivido uma vida abaixo da média, mas Ele veio aqui hoje para quebrar correntes e mentiras que o inferno soprou na sua história. Quem quer ser profeta hoje? Fala: devolve. Devolve. Você vai identificar esse ladrão, você vai falar para ele: devolve. Você foi pego. Eu sei que o Espírito Santo está trabalhando em mentes agora. E aonde eu não posso, aonde eu não consigo comunicar, o Espírito Santo está comunicando dentro de você. Está traduzindo o que Ele quer dizer. Ele está identificando dentro de você áreas que o inimigo mentiu ao seu respeito. Áreas que você acreditou até hoje que você era disfuncional, que você não podia vencer essa mazela, que você não pode vencer esse pecado, que você não pode vencer esse costume, esses desejos. Mas Deus está dizendo: você pode. Você pode ser livre desses pensamentos hoje. Sabe que está na hora de você tirar esses 10 espiões do lado do ombro e ficar só com Josué e Caleb. Eu tenho uma promessa, Canaã é logo ali, e eu não vou perder nada do que Deus tem para mim. Você sabe que aquele povo inteiro, eles não conseguiram entrar na terra prometida. Não foi por causa dos gigantes.
foi por causa dos gafanhotos. Muitos de vocês talvez não está vivendo todo o potencial de Deus para você, toda a plenitude de Deus para você. Não é por causa das batalhas com gigantes, mas com batalhas com os gafanhotos da sua mente. Os gafanhotos da sua mente, que vem sugando suas forças, que vai sugando o seu sacerdócio, que está minando os propósitos de Deus para a sua vida. Qual é o gafanhoto que está roubando você? Qual é o gafanhoto que está o dia inteiro comendo o seu juízo? Esse é um momento de libertação. Esse é um momento de libertação. Você vai se apropriar da promessa de Deus, sim. Você vai entrar, sim. E hoje o Espírito Santo está quebrando prisões na sua mente. Hoje Jesus está quebrando prisões na sua mente. Aleluia. Diga comigo: eu decido pegar um pensamento de triunfo. Posso colocar de pé? Eu gostaria que você se colocasse em pé. Lembra de Davi? Um dia Davi, ainda bem jovem, ele não era rei ainda. Ele já tinha sido ungido por por Samuel. Ele já havia sido ungido por Samuel. E quando começou as perseguições de Saul contra a vida dele, ele estava tão apavorado, ele estava tão angustiado com tantos pensamentos, com tantas batalhas, que ele pegou um pensamento e ele disse assim: algum dia serei morto por Saul. E sabe o que ele fez? Abandonou Israel, se escondeu em Gileade e ficou lá com um bando de doido que ele encontrou. Porque ele pegou um pensamento. E a partir dali começa um dos momentos mais difíceis da história de Davi. Ele faz aliança com os filisteus. Ele leva a família dele para morar em Ziclag. Aí colocam fogo, os amalequitas colocam fogo nas casas. Leva as mulheres, leva os filhos, leva os bens. Começa um período de derrota, porque ele pegou um pensamento de derrota. Quando você pega um pensamento de derrota, a sua vida, ela vai só ladeira abaixo. Porque ele estava com medo de Saul. Então para eu não ser morto, eu vou fazer aliança com o inimigo. Que ideia é essa? É claro que não vai dar certo. É claro que isso vai dar errado. E esse é o nosso problema quando nós estamos atribulados. A gente vai procurar se esconder. A gente se exime das nossas responsabilidades, sai do cenário onde pessoas dependem de nós, onde pessoas têm expectativas, porque a gente não quer responsabilidade, mas o problema é que o encargo fica maior, as lutas ficam maiores, os problemas só amontoam. E aí no meio daquela bagunça toda, daquele ciclo tão ruim, daquela estação tão ruim de Davi, ele se lembra. E aí ele manda buscar o manto sacerdotal. Ele se lembra de que Deus era com ele. Sabe, o menino tangedor volta à tona. Quando ele se vê rodeado pelos próprios homens dele, com pedras na mão para matar ele, porque as decisões dele estavam acarretando só problemas.
Tudo que ele fazia dava errado. Daqui a pouco estava todo mundo contra ele, os próprios homens, com pedras, e ele se viu diante da morte. No período mais negro, no período mais difícil, ele se volta para dentro dele e traz de volta Davi, aquele que tinha intimidade com Deus, aquele que conhecia Deus, aquele que era apaixonado por Deus. Então ele fala: busca o manto sacerdotal e o Senhor nos fará saber a direção. Talvez você chegou aqui perdido hoje, com tanta bagunça na sua casa, na sua família, nas suas finanças, tudo em desordem. E Deus está dizendo: essa é a noite de você buscar o manto sacerdotal. Esse é o momento de você voltar para a presença de Deus. Esse é o momento de você pegar um pensamento de esperança. Eu preciso fazer um salto lá para os evangelhos. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela estava sofrendo, você já conhece a história. E aí, no meio de tudo aquilo que ela estava vivendo, já tinha perdido toda a fortuna, já tinha perdido todo o dinheiro, todas as vozes que ela tinha ouvido, nada resolveu o problema. E ela ouviu falar de Jesus. O que ela disse? A Bíblia diz que ela decidiu se levantar e ir até Jesus, porque pensava ela, diga comigo, pensava ela, se eu apenas tocar. Ela pegou um pensamento de restauração, ela pegou um pensamento de vitória, ela pegou um pensamento que mudou a história da vida dela. Você vai pegar os seus pensamentos hoje. Levanta sua mão. É um exercício profético, amém? Levanta suas mãos. Vamos recitar 2 Coríntios 10:5. Diga comigo: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Pega todo conselho, toda mentira, todo tipo de pensamento, todo padrão de pensamento que se opõe ao que Deus pensa ao seu respeito. Você pega ele agora e agora submete esse pensamento à obediência de Cristo. Leve esse pensamento à obediência de Cristo. Passe esse pensamento pelo crivo da palavra de Deus. É a palavra de Deus, é o prumo que você tem que medir a sua vida. A palavra de Deus é a régua, sabe, a linha de prumo que você pode construir a sua vida, alicerçar a sua vida. Toda a palavra de Deus é poderosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir e preparar o homem para toda boa obra. Você é um destruidor de fortalezas do Satanás. E começa na sua vida e não vai parar na sua vida, que Deus vai levantar você, para você ser um destruidor de pensamentos contrários na vida dos seus filhos, da sua família, dos seus amigos, dos seus irmãos. Eu declaro você destruidor de fortalezas de Satanás, porque você tem o Espírito de Jesus dentro de você. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo. Ele é o destruidor de fortalezas. Aleluia. Aleluia. Você pode fluir em Deus. Comece a profetizar quedas de prisões na sua vida. Comece a profetizar.